Olá! O tema de hoje já foi ministrado para a turma do segundo semestre. E como foi uma demanda dos alunos do primeiro semestre, estarei ministrando novamente, embora estejam todos cientes que as atividades deverão ser realizadas pelas duas turmas. Então, o tema será Princípios e Bases para a Prática da Enfermagem. Para entender a complexidade da medicina, da saúde, é preciso, primeiramente, que se compreenda os conceitos de saúde e de doença, assim como também a evolução destes. Observamos que ao longo da história foram originando-se diferentes teorias nesta busca da explicação das causas das doenças. Nessa época, havia um domínio entre o mágico e o religioso. A doença, ela era atribuída a um castigo divino ou forças ocultas. Logo em seguida, surgiu a teoria dos miasmas, que é a teoria de Hipócrates, onde as doenças eram transmitidas pelo ar, pela água e outros locais insalubres. Ele considerava a doença como um fenômeno natural e não mais como um fenômeno sobrenatural. Depois disso, houve grandes avanços com o desenvolvimento da anatomia humana, onde através da anatomia humana, através das observações, dissecações de cadáveres, pôde-se desenvolver a fisiologia, a patologia. E após esse período, Pasteur e Koch, através das descobertas das bactérias, reforça a teoria da unicausalidade e atribui as causas da doença apenas a um agente etiológico. E esse agente etiológico podendo ser a bactéria que penetrava no organismo e se multiplicava, e assim era o que ocasionava a doença. E nessa época foi desenvolvido alguns tipos de vacinas, por exemplo, as vacinas de sarampo, contra a raiva, dentre outras. A saúde nesse período, gente, ela era algo que se indicava como ausência da doença, e a cura era a eliminação dos sintomas. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, a teoria da unicausalidade, onde apenas um agente era causador da doença, tornou-se insuficiente e deu lugar à teoria da multicausalidade. Então, as doenças eram causadas agora por vários fatores, e esses fatores, eles relacionavam-se e entre si. E ainda, até hoje, é essa teoria que predomina, pois considera que as características individuais, comportamentais, fatores de risco, estilo de vida, entre outras coisas, influenciam no aparecimento destas doenças. Após o surgimento da teoria da multicausalidade das doenças, na década de 70, origina-se uma outra teoria, que é a teoria dos determinantes sociais de saúde, onde as condições sociais da vida e de trabalho são também causadores do adoecimento. E assim, percebe-se que a saúde é um processo dinâmico e que sofre influência de diversos fatores, diversas coisas, podendo ser favoráveis ou não. Então, agora o conceito de saúde não é mais apenas ausência de doença. A Organização Mundial da Saúde define que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não meramente ausência da doença ou mesmo de invalidez. Então, pessoal, vamos observar que a saúde agora, ela é resultante da interação de diversos fatores.
Esses fatores podem ser individuais, comunitários, né? E aí entra várias condições, como por exemplo, residência, lazer, né? As condições de trabalho onde essa pessoa está inserida, o estilo de vida que ela leva. E um outro fator é o ambiente. Nesse ambiente nós temos as dimensões ecológicas, por exemplo, o saneamento básico, e também temos condições sociais. Dentro também desse ambiente nós temos tanto fatores com agentes físicos, químicos ou biológicos. A ação desses fatores com o organismo humano mantém-se um equilíbrio chamado de homeostasia. É esse fator, essa homeostasia, que vai equilibrar a ação do meio externo com a ação do nosso organismo biológico, do mecanismo biológico. E aí os fatores exógenos e endógenos, que também podem interferir no bem-estar físico, mental e social. Então, o que são esses fatores exógenos? São os fatores que estão fora do organismo. Por exemplo, o calor, o frio, a água, a alimentação, os agentes infecciosos, mas também não somente esses, porque nós temos também os fatores endógenos. Quem são esses fatores endógenos? É aqueles que têm a natureza psíquica ou social, como a família, a sociedade, a educação e dentre outros. E eles então vão estar interferindo no bem-estar físico e mental e social da saúde. Nessa figura, vocês vão ver fatores, né, que contribuem para o processo saúde e doença. Então, todos eles vão influenciar de forma direta ou indireta para o desenvolvimento da doença, da enfermidade ou para a manutenção de uma pessoa saudável. Então, esses fatores podem ser fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores educacionais, culturais, econômicos, políticos, fatores ecológicos, fatores genéticos, hereditários e fatores sociais. E vocês vão observar, por exemplo, agora nesse momento que a gente está vivendo, todos esses fatores estão mexendo com o indivíduo. Então, ele mexe psicologicamente, assim como também não psicologicamente. Então, está embutido tanto os fatores endógenos como os fatores exógenos. Econômicos, decisão política, acesso à saúde, aos serviços de saúde também, são necessários para assegurar a saúde da população. Então, tudo que está voltado para essas condições, né, é uma boa alimentação, o lazer, o transporte, saneamento básico, assim como também a atuação médica, né, assistência à saúde, ela assegura uma qualidade à saúde da nossa população. A doença, né, agora vamos deixar de falar de um pouco de saúde e vamos falar um pouco da doença, embora elas estejam interligadas. Então, a doença, ela pode ter várias origens. Dentre umas de suas origens, ela tem a origem idiopática, que é aquela que não tem causa, não tem uma causa pré-definida. Temos também a sintomática, que apresenta sintomas, né, diferente da assintomática, que é aquela que apresenta-se sem sintomas. Então, a doença se origina, porém ela não tem sintomas. Tem aquelas doenças também que se originam da profissão, por exemplo, o desenvolvimento da LER, né, para quem é caixa bancário, caixa de supermercado.
E temos também as doenças ocasionadas pelo ambiente. Por exemplo, pessoas que trabalham diretamente com agrotóxico, que estão desenvolvendo câncer. E também tem as causas hereditárias e genéticas que dão origem às doenças. A doença, ela se traduz em praticamente um sentimento, que é o sentimento de sofrimento. E esse sofrimento, ele se estende não apenas ao indivíduo, mas estende-se também à família e comunidade. A procura pelos serviços de saúde não constitui o parâmetro para a incidência da doença. Então, a gente não consegue fazer uma avaliação verdadeira apenas com a demanda do serviço de saúde. Sentir-se doente é uma questão subjetiva. Por que a gente diz que é uma questão subjetiva? Às vezes, um paciente com câncer não se sente doente, enquanto um outro com enxaqueca sente-se doente. Um outro exemplo é um paciente com diabetes não se sente doente, enquanto um paciente que encontra-se com dores de cabeça está doente, sente-se doente. Por isso a gente diz que ela é uma questão subjetiva. E os profissionais da saúde, portanto, futuros enfermeiros, precisam ter flexibilidade para compreender esse lado subjetivo da doença. Então, isso daí é fundamental que o enfermeiro perceba essas. Para compreender melhor, então, esse processo de saúde, doença, nós vamos ver a história natural da doença. E o que vem a ser essa história natural da doença? Segundo Level e Clark, ele diz que é o conjunto de processos interativos que envolve as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente e da evolução clínica da doença, até a resolução final, seja defeito, invalidez, recuperação ou morte. Então a gente pode dizer que a história natural da doença é a progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo, desde a sua exposição a agentes causais, agentes, fatores que levam à doença, até a recuperação ou morte desse indivíduo. Então, mas qual seria então a importância de conhecer a história natural da doença? Conhecer a história natural da doença, ela vai nos servir para modificar o curso da doença e assim conseguir controlá-la. Vai servir para detectar a doença na fase inicial de sua história e tornar-se o tratamento e ou mesmo o controle dessa doença mais eficaz, que é o que agora está acontecendo neste momento, com o isolamento social devido ao novo coronavírus. Melhorar os programas de saúde pública, então isso daí também vai fazer grande diferença para as políticas públicas. E nós temos também as ações de saúde, que tem um caráter de prevenção, o que impede a evolução do processo para uma situação de maior gravidade. Então, o quanto antes as ações de saúde forem aplicadas na história natural da doença, serão mais efetivas. E isso, nossos governantes, as pessoas que estão voltadas às políticas de saúde pública, eles devem estar sempre muito atentos, para fazer com que cada vez mais essas ações sejam efetivas e o quanto antes possível devem ser realizadas. E pessoal, na história natural da doença, ele desenvolve-se em alguns períodos, E aí a gente pode então verificar agora o período de
pré-patogênico, né, que é um período onde justamente aqui o indivíduo pré-patogênico, que é onde o indivíduo vai estar na fase de susceptibilidade. O que significa isso? Que é justamente onde o indivíduo encontra-se susceptível ao adoecimento, né? E ele está exposto a várias condições, a vários fatores que podem levar ao adoecimento. Posteriormente, a gente tem a fase, né, ou período, a gente pode falar tanto patológico como patogênico, e essa fase, ela vai se dividir em fase pré-clínica, fase clínica e fase residual. O que seria, então, essa fase pré-clínica? É onde o indivíduo vai apresentar as suas primeiras alterações, seus primeiros sintomas. E na fase clínica, né, ele vai saltar das primeiras alterações para a doença já avançada. E na fase residual, né, é a fase de convalescência. O indivíduo poderá, então, nessa fase de convalescência, ele poderá recuperar-se, né, poderá ficar com uma doença crônica, inválido ou ir até mesmo a morte, tá? Então, esse quadro aqui, ele serve para que a gente faça uma avaliação da história natural da doença. E o sistema de saúde, né? O que tem o sistema de saúde? Como é que ele contribui para o processo saúde e doença? Então, o sistema de saúde, ele é um conjunto de ações ordenadas que visam a prevenção, o agravo da doença, o tratamento e a reabilitação do enfermo. Deve-se desenvolver nos diferentes níveis operacionais de complexidade crescente, ou seja, né, atenção primária ou básica, atenção secundária e atenção terciária. E o primeiro nível encontra-se os níveis, os serviços de atenção primária ou básica. Qual é esse nível, né? Então, esse nível é justamente o que é a porta de entrada do sistema de saúde, com ações de prevenção, promoção à saúde, onde alguns autores relatam que 80% dos casos mais simples deveriam ser resolvidos, embora nem sempre é isso que acontece. O segundo nível, nós vamos ver que é onde estão os serviços de atenção secundária, que exigem técnicas de diagnóstico mais avançadas e tratamento cirúrgico. Já o nível terciário de atenção, que são onde se encontram os centros de referências dotados de maiores recursos tecnológicos e profissionais, observa-se que nesse nível terciário, né, nesse sistema terciário, as tecnologias são mais avançadas e os profissionais de saúde, eles deverão ser especializados. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver o quadro natural da doença e agora mostrando em quais períodos estão inseridos na atenção, né? Então, o período de pré-patogênese, ele está inserido na atenção primária, onde vai haver a promoção da saúde e a proteção específica. Essa proteção específica é justamente aquelas, por exemplo, as vacinas, né? Então, a imunidade. E aí a gente vem para a fase de patogênese ou patológica, onde a gente vai ver que a prevenção secundária está na fase pré-clínica, né, os primeiros sintomas, e na realização do diagnóstico precoce e na confirmação da doença. Com a doença avançada, a gente vai verificar que é a prevenção terciária. Essa prevenção terciária,
ela vai estar, então, posteriormente, justamente naquela fase onde vai identificar ao indivíduo a reabilitação, né, ou invalidez, uma recuperação ou mesmo a morte, como já falei anteriormente. E aí, a atenção básica, pessoal, é ela que vai determinar a eficiência do sistema de saúde. Porque é onde lá, como a gente já viu, que deve resolver a maior parte do problema de saúde, da população, né, dos pacientes. E ela também que irá encaminhar aos serviços especializados, caso ela não consiga resolver esses problemas. Então, ela deverá encaminhar para o outro setor. E além de ser, como a gente disse antes, a porta de entrada, né? É ela que possui o contato direto com a população e que pode realizar uma educação continuada através de orientações, esclarecimentos à população, todas as dúvidas que surgirem quanto à sua condição de saúde. Em 1978, é reafirmado a saúde como um direito fundamental do homem. Essa forma, os cuidados primários constituem a chave para essa meta. Tanto na promoção da saúde, né, portanto, alimentação, lazer, moradia, como também na proteção específica, no caso das imunizações, das vacinas, por exemplo. A prevenção secundária, ela já vai enfatizar o diagnóstico precoce e evita a incapacidade do indivíduo, ou seja, ela implica na prevenção e no retardamento das consequências das doenças clínicas já avançadas. Diferentemente da atenção primária, que estará voltada para a reabilitação, né, recolocar o indivíduo em uma posição útil na sociedade. Então, deve-se colocar esse indivíduo novamente num contexto social. Como prevenção, nós temos também a prevenção quaternária. Essa prevenção quaternária é o conjunto de medidas para evitar intervenções desnecessárias e diminuir também efeitos adversos dos tratamentos. Por exemplo, evitar o excesso de internação, o excesso de medicalização desnecessárias, onde a gente encontra que nem todas as internações médicas são favoráveis ou beneficiam as pessoas da mesma forma e que podem até mesmo prejudicá-las. Então, pessoal, como vocês já perceberam, né, são várias condições e requisitos fundamentais para uma boa saúde na população, como, por exemplo, a alimentação, a moradia, educação, lazer, dentre outros. E aí, pessoal, de saúde, doença, além dos conceitos, também a evolução, né? Como é que se deu esses conceitos? Reconhecer a importância da história natural da doença, tanto para as ações, né, de serviço como para a assistência na saúde. Entender a importância na prevenção e promoção como medidas de intervenções para ajudar na melhoria da qualidade de vida e saúde dessa população. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje e até a próxima.